Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, né, dia de Reis, então que nós possamos pedir ao Espírito Santo, né, que nós possamos pedir, né, que o Espírito Santo derramado em nossos corações nos faça permanecer em Cristo por uma vida conforme a verdade e o seu mandamento de amarmos uns aos outros. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 João capítulo 3, versículo 22 a 24, e depois o capítulo 4, versículo 1 a 6. 1 João capítulo 3, versículo 22 a 24, e depois o capítulo 4, versículo 1 a 6. Qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto, conhecemos nós o Espírito da verdade e o espírito do erro. Então, essa primeira leitura mostra para a gente que nós devemos tomar cuidado, né, com os falsos profetas, né, e que nós devemos também sempre, né, acreditar, né, naqueles que realmente levam a palavra de Deus, né, que realmente reconhecem a Deus, né, reconhecem a Cristo, né. Então, aqui ele fala, né? Este é o critério a saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus, é o espírito do anticristo. Então nós devemos tomar cuidado com os falsos profetas, né? A gente sempre deve depositar a nossa confiança em Deus, né? Nós devemos sempre, né, ouvir as pessoas que realmente levam a palavra de Deus, né? E que realmente reconhecem a Cristo como Salvador. Então, que a gente possa guardar os mandamentos de Cristo, né? E fazermos o que é do seu agrado, como diz aqui a primeira leitura, tá certo? E nós devemos, né, prestar atenção nesse versículo aqui, né? Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne, é de Deus. Então, é nisso que nós devemos acreditar, tá certo? E agora, né, falando do Evangelho, hoje, ele está em Mateus capítulo 4, versículo 12 a 17, depois o versículo 23 a 25. Mateus capítulo 4, versículo 12 a 17, depois o versículo 23 a 25. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz:
a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, Jesus é luz, né? Então, ontem nós celebramos, né? Ontem nós lembramos da Epifania, a manifestação de Cristo, né? A todos os povos, né? Reconhecido, né? E representado pelos 3 reis. Então, hoje, também, na leitura do Evangelho de hoje, nós também vemos Cristo manifestando a sua luz, né? E dessa vez, né, são pessoas comuns que o reconhecem, né? Os enfermos, os endemoniados, os epiléticos, os paralíticos, né? Jesus é a luz para todos os povos, ele é a luz das nações. Então, ele é a luz para todos os povos, para todos, sem excluir ninguém. Então, o povo segue, né? Numerosas multidões o seguiam, né? Vindas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da região da além do Jordão. Né? Então, não somente porque ele alivia as dores das pessoas e as cura das suas enfermidades, né? Mas também porque reconhecem nele aquela luz, né, que veio trazer sentido, valor, um novo significado às suas vidas. Né? Então, o povo que o seguia nas trevas viu uma grande luz, né? E para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz, porque Cristo é a própria luz, né? É a luz das nações, ele ilumina a nossa vida. Então, a luz de Cristo é um chamado a todos a uma conversão, né? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus diz isso no Evangelho hoje. Então, nós ouvimos Jesus dizer, né, de uma vida escura, sem sentido e sem significado, para uma vida banhada por sua luz, né? Então, as pessoas tinham uma vida escura, sem sentido e sem significado, né? Para uma vida, né? Então, a partir do momento que eles encontram Jesus, né, uma luz aparece para eles, né? E essa luz é um chamado para viver e permanecer na luz de Cristo, né? E permitir que a sua luz, né, nos faça adentrar naquela relação íntima, né, com o próprio Jesus, né? Que o próprio Jesus não tem com o seu Pai, tá certo? Então, que é nosso Pai também. Então, que nós realmente possamos sempre nos deixar iluminar pela luz de Cristo, tá certo? Porque ele muda a nossa vida para melhor, tá certo? Ele transforma a nossa vida de verdade, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.